senhoras e senhores, cumprimento a todos os presentes. Sou Maria Alice Nascimento Souza, moderadora deste painel. Falo da cidade de Curitiba, estado do Paraná, e em nome do presidente da Sociedade Brasileira de Eubiose, senhor Leonardo Faria Jefferson de Souza, registramos e agradecemos a presença virtual da vice-presidente, senhora Selene Jefferson de Souza, e damos a todos as nossas boas-vindas. O tema dessa palestra é fraternidade e será desenvolvida pelo senhor Eustáquio Andrea Patunas. Ele nasceu em Atenas, Grécia, está no Brasil desde 1954, onde dedica sua vida ao autoconhecimento, assim como a busca pelas respostas sobre o propósito da vida. É radialista, escritor, autor de 5 livros, palestrante e apresentador do programa Vida Inteligente. Membro honorário da SBE, irmão maior pelo departamento de Florianópolis, Santa Catarina, e convive com os ensinamentos eubióticos desde 2005. A palestra que agora será apresentada versará sobre os seguintes aspectos: fraternidade, altruísmo, bem comum e prática do amor incondicional. Neste momento, anunciamos a palavra do senhor Eustáquio Andrea Patunas, que terá 40 minutos para desenvolver seu tema. Muito obrigado, Maria Alice. Sejam todos bem-vindos. É um prazer estarmos aqui neste quarto COI, e principalmente para falarmos sobre um tema muito necessário nos dias que vivemos, que é a fraternidade. Então, permitam-me compartilhar com vocês a minha tela. Este é o símbolo da Sociedade Brasileira de Eubiose, assim como o seu lema, para aqueles que ainda não conhecem: a esperança da colheita reside na semente. Este é o 4º Congresso Internacional Online da Eubiose, edição 2022. O tema que eu vou abordar é fraternidade, e espero que a lei conduza minha boca, minha mente e meu coração, porque o assunto é da maior importância. Este é um aviso legal necessário nos dias de hoje. Todo o conteúdo desta apresentação, incluindo os textos, diagramas, imagens, vídeo, inclusive o áudio, é propriedade intelectual da Sociedade Brasileira de Eubiose. Excepcionalmente, por estar sendo vinculado no 4º Congresso Internacional Online da Eubiose, o mesmo poderá ser distribuído, reproduzido ou compartilhado no todo ou em parte, desde que citada a eubiose como fonte. Em qualquer meio ou mídia, sem o prévio consentimento ou autorização da Sociedade Brasileira de Eubiose, não implicando isto em cessão de propriedade ou de direitos. Fica, no entanto, proibido todo e qualquer uso comercial do mesmo. Eubiose é marca registrada da Sociedade Brasileira de Eubiose. Bem, vocês veem uma figura que traduz ou nos lembra a saudação ao sol, a saudação daquilo que nos dá vida, uma saudação que nós chamamos de saudação fraterna. Mas nós sabemos o que vem a ser fraternidade? Sabemos o que é uma saudação fraterna? Qual é o sentido da fraternidade, de fraternidade? No profano, seria a união, a amizade, o afeto, o carinho entre irmãos. O amor universal que une todos os membros da espécie humana. Boa harmonia, união íntima de pessoas que vivem juntas e que exercem a mesma profissão. Assim deveria ser. Deveriam ser todos irmãos, deveríamos ser fraternos, desde que conhecêssemos o que é ser fraterno. A gente tem conhecimento da palavra fraternidade, que vem de frater, irmão, e a gente acha que é um sentimento simples, mas não é. Fraternidade é uma coisa que ainda nós estamos desenvolvendo. Não fosse assim, o mundo em que vivemos seria mais harmônico, mais pacífico, mais feliz, mais solidário, e nós não estamos vendo isso.
Por quê? Simplesmente porque falta a fraternidade. Falta exatamente esta união, esta amizade, este afeto, este carinho entre irmãos, que aparentemente não existe. Nós vamos ver no decorrer dessa conversa de que falta muita coisa ainda. Porque você gostar, você sentir carinho, você sentir pena, complacência, ou seja lá o termo que você queira usar, isso não é fraternidade. Fraternidade é uma coisa muito além disso. Muito além disso, nós vamos desenvolver daqui para frente. Na nossa escola, Sociedade Brasileira de Obiose, fraternidade no sentido de nossa escola, não é no foco de que todos devam fazer o que um quer, um pensa, e sim como união, harmonia, amizade em que todos possamos viver realmente o lema um por todos, todos por um, lema esse que nós propagamos durante toda a nossa iniciação dentro da escola, a escola iniciática a qual pertencemos, a Sociedade Brasileira de Obiose. Nós estamos num lugar para convivermos fraternalmente. Eu creio que talvez, no meu ver, eu só posso falar por mim, e nós vamos ver mais adiante. A escola realmente é um lugar onde ela te oferece todas essas condições para você desenvolver o que é necessário para que alcancemos o que buscamos, que é exatamente sermos fraternos, sermos felizes, sermos um povo pacífico, sermos exemplo para outros povos que, porventura, existam nesse imenso espaço por aí, em que todos procuram vivenciar a vida universal. Essa é a nossa escola. A vida em sintonia com o universo, uma espécie de naturismo cósmico. Viver em harmonia com todas as leis universais, coisa também que nós não sabemos ainda, principalmente porque não conhecemos as leis, a maioria de nós não conhece todas as leis universais. Uma por uma, cada um deveria buscar, deveria ler, deveria saber o que é, para depois, pelo menos, saber o que busca e estar em harmonia dentro delas, para que daí você pudesse desenvolver e buscar a fraternidade. Então, nossa escola é um lugar onde todo mundo se sente bem, onde existe uma hierarquia, mas onde todos somos irmãos. Irmãos maiores, irmãos em diversos níveis de crescimento, enfim, somos todos um, como a gente diz aqui na frase. Esse é o templo. Quem que não se maravilha, né, com a construção dessa? E a gente se pergunta, por que será que essa construção tem esse estilo grego? Né? Por quê? Para ficar mais bonito? Não. Dentro dessa construção existe toda uma geometria, existe toda uma matemática, o número de Deus nas colunas, em todas essas coisas, esse formato. Se você fizer as medidas desse templo, você vai ver que está dentro de todos os princípios matemáticos e herméticos conhecidos. Então, quando a gente frequenta ou quando a gente visita esse templo, e é inquestionável que todas as pessoas que para lá se dirigem, eu estou falando de São Lourenço, em Minas Gerais, sede da Sociedade Brasileira de Obiose, é um lugar onde a gente se sente bem, é um lugar atemporal, é um lugar fraterno. Mas que lugar fraterno é esse? É um lugar onde existe congraçamento, um lugar onde as pessoas se abraçam, onde as pessoas têm prazer em se ver, se rever, onde as pessoas, voltando à questão do abraço, as pessoas se abraçam de corpo inteiro, não naquele distanciamento, porque a gente sente esse espírito real de fraternidade. Lá, nós não somos eu e você. Lá, nós somos nós. Esse espírito permanece enquanto a gente está lá. O que não acontece quando a gente vai embora de lá, infelizmente. Nós não conseguimos, generalizando, claro, nós não conseguimos manter essa egrégora, essa sensação por muito tempo. E aí volta tudo ao normal e nós precisamos retornar ao nosso templo para poder refazer a nossa energia. O templo, segundo os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, é um lugar de realizações e não de devoção. Isso é muito importante, hein? Muito importante. Realizações e não de devoção. Nele, todos devem manter um só sentimento de fraternidade.
é o local onde se devem adquirir gradualmente estética, ética e equilíbrio, nas 3 vestes de que a criatura humana é portadora: corpo, alma e espírito. Ele constitui, devido aos rituais diários, uma usina de vida e energia, a qual se pode dar o nome de laboratório do Espírito Santo. Eu falei há pouco, na imagem anterior, de que o templo não é construído simplesmente porque alguém fez um desenho bonito e construiu. Não, tem toda uma matemática dentro, tem toda uma ritualística. E fora isso, depois do término da construção, quando você já planta a semente, quando você planta a ideia, já se começa a formar uma egrégora, já se começa a formar uma energia em cima disso, como muita gente já testemunhou. Existem fotos, existem registros tantos de fenômenos atmosféricos, telúricos, que acontecem em cima do templo da Sociedade Brasileira de Obiose, em São Lourenço. Então, este lugar realmente tem uma energia, é uma usina, e lá realmente não é um local de devoção, é um local onde as pessoas devem adquirir exatamente o que aquilo está lhe dando. Está lhe dando, você sentir aquilo, sentir aquela potência. Porque quando nós vamos... Percebam uma coisa. Quando nós vamos para esse templo, nós entramos todos nas vestes brancas, né, na veste alva, para sermos todos iguais, estarmos, pelo menos por fora, todos iguais, aparentemente. Naquele momento de devoção, nós damos tudo que há de bom em nós naquele momento. Por quê? Porque nós estamos lá, nós sabemos o que nós estamos fazendo, o bom discípulo sabe o que está fazendo lá dentro, então ele contribui para reforçar e imantar mais ainda essa egrégora, mesmo que ela não precisasse disso. Então, um local de muito potencial, é um local de realizações, como diz a frase aqui em cima, que eu acabei de ler. É um lugar onde acontece, um lugar onde eu e você deixamos de ser eu e você e passamos a ser nós. Se você ainda não percebeu isso, se as pessoas ainda não percebem isso, haverá um dia de percebê-lo, porque é um local que tem uma energia que transcende até o nosso entendimento atual. Muita gente sabe, muita gente até já experienciou. Tenho relatos fabulosos, mas é a experiência de cada um. Se é a experiência de cada um, é de cada um. Se fosse geral, aconteceria para todos. Então, lembre-se disso, principalmente desse slide aqui, que é um lugar de realizações e não de devoção. Lá nós não estamos em devoção a nada, nós estamos nos realizando e ajudando a realizar a obra do Eterno na Terra. Isso é muito importante. Porque o que você cobra da vida, o que você cobra da sua situação, o que você cobra do mundo, você está ajudando a realizar. E se você não está contribuindo, você está cobrando alguma coisa que você é culpado disso, se a palavra culpado é uma palavra adequada nesse momento. Então, estejamos atentos quando pisarmos novamente no templo, de que aquele é um lugar de realizações e não de devoção. Aqui tem uma figura que eu não sei a fonte, mas é de alguém da nossa sociedade, que mostra mais ou menos, assim, foi muito feliz, não sei, mostrando as energias que acontecem aqui em cima. Essa foi uma pintura, talvez uma visão, não sei, mas retrata bem o que é um templo, o poder que tem um templo. Quando a gente pisa naquela região, na própria cidade, isso transborda, isso vai a níveis incompreensíveis para nós. Então, estejamos sempre atentos quando pisarmos novamente num templo. Virão dias, e essas são palavras do professor Henrique José de Souza, virão dias em que criaturas humanas de certa sensibilidade se curvarão genuflexas a fim de reverenciar a sua majestade, a sua linha arquitetônica e a sua dignidade espiritual. Virão homenageá-lo serenos peregrinos do mundo inteiro. Muito sério isso. Virão dias em que criaturas humanas de certa sensibilidade se curvarão genuflexas a fim de reverenciar a sua majestade. Majestade que há no templo. E dentro do templo é
um celeiro de sementes de fraternidade, porque sem fraternidade não existe realização. Como um templo é um lugar de realização e não de devoção, a fraternidade está lá para que você possa fazer uso dela, reverberá-la e realmente ajudar a criar a obra do Eterno na Terra. E isso, essa profecia, digamos assim, não é o termo adequado, confesso, mas espero que a gente possa ainda ver pessoas vindo reverenciar um lugar, sabendo o que está reverenciando e sabendo que estão colaborando com o progresso do mundo e com a fraternidade do mundo, porque só com fraternidade poderemos transformar esse mundo. Você já deve ter ouvido falar coisa similar, né? Ser fraterno é basicamente respeitar o semelhante, ou seja, adaptar-se a ele. Coisa muito difícil, coisa que nós não fazemos. Na prática, a teoria é outra. Adaptar quer dizer trocar. Trocar é comunicar, comungar. Seguir uma linha comum, um caminho, tal. Quando não há comunicação, adaptação ou troca, existe apenas acomodação. O homem se acomoda ou atura o outro homem. É exatamente o que acontece conosco. Fraterno é basicamente respeitar o semelhante. Nós respeitamos? Não. Quando eu estou falando aqui, eu estou falando sempre no sentido de generalização. Mas nós somos assim, nós não respeitamos. Nós não nos adaptamos a ele. Nós esperamos que ele se adapte a nós. Isso nunca foi e nunca será fraternidade. Nós temos que entender o que o nosso semelhante é e como ele é, nós temos que aceitá-lo. Então, nós temos que adaptar-nos a ele e não esperar que ele se adapte a nós. A adaptação entre nós e eles é uma coisa natural que acontece conforme as pessoas vão cedendo os seus egos, as suas barreiras. Adaptar é trocar, existir a troca, sem medo de ser feliz, digamos assim. Sem medo de esconder alguma coisa para evitar que o outro seja mais fraterno que você ou ele seja mais próspero que você. Trocar é comunicar, comungar. Nós temos que comungar do mesmo objetivo. Nós estamos num certo lugar, numa comunidade, numa escola, nós temos que estar de mãos dadas, nós temos que ter a consciência de que somos todos um. Não adianta verbalizarmos, falarmos bonito, somos todos um e não praticar isso. Aí é que está a questão. Porque quando a gente toca no lugar que não deveria tocar, aí a pessoa se irrita, porque está tocando numa coisa que a pessoa sabe que ela tem e que não consegue colocar para frente. Então, nós temos que estar sempre prontos, abertos, para que nos permitamos ao novo. Nos permitamos, é tão difícil, né? Quando não há comunicação, adaptação ou troca, existe apenas acomodação, que é o que vive a humanidade hoje. A humanidade se acomoda porque, olha, eu já não quero mais, já estou cansado de ser fraterno, já estou cansado de tanta ingratidão, não adianta ser fraterno porque esse ou aquele, não adianta, começam a colocar empecilhos na minha vida, então eu vou me acomodar e deixar o mundo me levar até onde ele quiser. O homem se acomoda ou atura o outro homem. Esta é a realidade do mundo de hoje. Podemos mudá-la? Podemos. Poxa, mas como? Nós somos poucos. Mas poucos sempre é um começo, né? Sempre é um começo. É dificílimo haver fraternidade enquanto o homem for um mascarado. E a maioria de nós é um mascarado. Estamos cheios de máscaras. Estamos cheios de máscaras escondendo aquilo que verdadeiramente somos ou estamos, ou que sabemos que temos, mas não queremos compartilhar com ninguém. Então, como as máscaras servem para esconder tudo isso, nós fingimos que nós somos fraternos, né? Então, os encontros, fraterno isso, fraterno abraço, fraterno aquilo, tapinha nas costas, nossa, que pessoa fraterna, que pessoa agradável e tudo. Não, escondidos atrás de máscaras, escondidos atrás de máscaras. Por quê? Por quê? Por que não ter coragem de se abrir, de procurar ajuda, de procurar socorro, de sabermos que nós temos problemas e que não há pessoa melhor para resolver nossos problemas do que o ombro de um irmão. E nós estamos cheios de irmãos. E a gente sabe disso, você sabe.
Ah, você pode estar dizendo agora, mas são poucos. Mas são. Imagina se não tivesse nenhum. O homem, na verdade, vive inseguro em relação a certa moral. Ele busca o poder. Para se poder assegurar, ele necessita, logicamente, diminuir o outro homem, porque o julga mais seguro do que ele próprio. Isso a gente encontra em todas as situações. Só que a gente encontra e a gente combate, e a gente não entende, a gente se revolta. Aí é que está o grande X da questão. A gente tem que compreender. Eu sei que é difícil falar aqui, como eu estou falando, eu sei que é fácil. Mas você enfrentar essa situação e conviver com alguém que você vê que está buscando o poder, e você diz, para que o poder? Para que o poder se somos todos iguais, se somos todos um? Para quê? E você tem que entender isso. Tem que entender, mas verdadeiramente entender. Não colocar panos quentes, não fingir que entende. Porque isso você vai estar carregando, e quando você chegar no templo, aí você está sendo uma pessoa não digna daquele templo, porque você está levando para aquele templo, que não é um lugar de devoção, né, já falando, um monte de coisas que você vai deixar para outras pessoas ali. O fato é que raramente tem consciência disso, essas pessoas raramente têm consciência disso. Ou, eu diria que muita gente tem consciência, sim, mas alguns não, alguns resistem, né? Mas cada um é cada um. Por isso, os mestres procuram tornar o discípulo consciente. Por isso, os mestres procuram tornar o discípulo consciente. Mas o discípulo precisa ouvir o mestre, precisa seguir o mestre, acreditar no mestre. Porque simplesmente ouvir o mestre, ah, que lindo que o mestre falou, que lindo ensinamento, aí eu saio daí e faço outras coisas totalmente diferentes. É o ser humano, somos nós. O corpo se desenvolve harmoniosamente conforme o desenvolvimento de cada um dos chakras. Importantíssimo. De sorte que o desenvolvimento desse conjunto de forças, de órgãos, organismos, personalidades é que realmente proporcionará a fraternidade. Enquanto eu coloquei uma figura onde tem as cores dos chakras, né, desses 7 principais que a gente fala muito aqui, e a gente sabe que eles têm que estar harmonizados. Se um chakra não está harmonizado, você está totalmente desarmonizado. Isso é uma corrente contínua que sempre tem que estar bem. Cada chakra, como todos sabem, ou a maioria sabe, está ligada a órgãos, está ligada a diversos fluxos de outra ordem. Na parte esotérica ou mística, então, o leque é infinitamente enorme, é uma gigante, é uma pirâmide invertida. Os chakras são uma coisa muito importante, uma coisa que todo mundo deveria conhecer e deveria trabalhar para mantê-los funcionando de acordo. Mas para mantê-los funcionando de acordo, as coisas devem acontecer em outros tantos níveis, que uma escola iniciática, para muitos que pode parecer um processo moroso, você cursar diversas séries, diversas etapas para chegar na tão almejada série interna, série de irmão maior, mas não, tudo é necessário para que você possa se harmonizar. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter paz. E como é que eu harmonizo um chakra? Colocando uma pedra? Entoando uma mantra? Fazendo banho disso ou daquilo? Não. E aí eu adoeço e acontece o quê? Eu vejo que meu sistema está totalmente desequilibrado. Então não adianta eu ser fraterno se eu não sou fraterno comigo mesmo. Se eu não tenho fraternidade comigo, que é amor, é companheirismo, é tudo isso aqui, de cuidar do meu corpo, daquele instrumento, do templo que me mantém aqui, nesse mundo físico, então como é que eu posso ser uma pessoa fraterna? O homem da face da terra não tem fraternidade. O dia 1º de janeiro, dia da fraternidade universal, é Maia ou Maiá. Realmente nós comemoramos alguma coisa de que nós não temos. Não temos, e todos sabem que nós não temos. Mas podemos ter. Podemos ter. Para isso, nós necessitamos fazer uma mudança de consciência. Vocês já devem ter ouvido falar isso aqui algumas vezes, né? Parece uma história muito repetitiva, mas é assim. No fundo, cada um de nós sabe que nós não somos fraternos em determinadas ocasiões. Aniversário do nosso parente, nosso filho, o dia de Natal,
ou festejar o Dia Nacional disso, Dia Nacional daquilo. Passou isso, meu amigo, cada um por si e a lei por todos, né, digamos assim. Então, nós temos que nos conscientizar que vivemos uma farsa, dia 1º de janeiro, que a confraternização do dia 1º de janeiro, a grande farsa está aí. O que é 1º de janeiro? 70% das pessoas no dia 1º de janeiro estão fartamente alimentadas, em grau etílico elevado, numa ressaca danada. Isso é fraternidade? Isso é comemoração, isso é de tudo. Enquanto sobra nas mesas, enquanto há exagero nas mesas de todas as coletividades do mundo, tantas outras pessoas estão minguando de fome. Então, é hipocrisia o que eu estou falando aqui? Não, é verdade, verdade, é verdade. Então, pensemos naquilo que a gente festeja. Uma imagem que mostra um lugar de paz, um lugar de fraternidade. Para eu ter paz, para eu ter fraternidade, eu preciso ter paz. Eu preciso ter uma série de outras coisas que alimentem este meu ser, façam com que eu mude meu pensamento, façam com que eu mude o dial da minha frequência vibratória, para que eu possa realmente ser um ser fraterno. Ser fraterno, o que significa ser fraterno? É ser irmão verdadeiramente. Quem é que não gostaria de, puxa, que bacana, hoje você dá um bom dia, o seu vizinho não lhe responde, ou então ele atravessa a rua para não lhe responder. Você entra no ônibus, você dá bom dia, ninguém responde. Ou então acham que você está louco, porque você está respondendo, está dando bom dia para pessoas que você não conhece. Então, hoje as pessoas são assim, não podemos ser assim. Nós estamos precisando dar as mãos, nós precisamos virar verdadeiramente uma unidade, humanidade, dando as mãos e sendo fraternos. Mas nós precisamos ter consciência do que seja a fraternidade, desenvolver a fraternidade. Volto a reiterar, na questão da escola, que nós estamos, a Sociedade Brasileira de Obiose, é um local super apropriado. Eu não conhecia, vocês sabem bem, eu não conhecia a Sociedade Brasileira de Obiose até 2005. A lei me conduziu para eu conhecer a lei, eu acredito na lei. E sigo a lei, eu procuro seguir a lei. Então, isso me permitiu ser um novo ser. Melhorei muito, tenho muito a melhorar ainda. Mas é porque encontrei pessoas amorosas, pessoas fraternas. Sabe onde? Dentro da SBE. Dentro da Sociedade Brasileira de Obiose. Existem pessoas maravilhosas dentro da Sociedade Brasileira de Obiose. Mas por que elas estão aí? Porque elas sentiram reverberação com a obra, vamos dizer assim. Pessoas que se transformaram dentro da SBE. Eu posso dizer de cátedra. São 17 anos de convívio. Estou aqui para bajular alguém, nem preciso bajular, não tem quem bajular. Então, é uma escola onde a gente tem essa oportunidade de desenvolver a fraternidade. Quando se vai em fevereiro, nos congressos, nas convenções, e você recebe aquele abraço que você sabe, percebe, porque sente que é autêntico, aí você vai saber o que é fraternidade. O problema é que nós tentamos definir o que seja fraternidade. E fraternidade se pratica, fraternidade se sente. Isso, reitero, tem dentro da SBE, assim como tem em outros lugares. Eu falo da SBE porque eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, é uma escola maravilhosa, com irmãos maravilhosos e que ajudam a construir um mundo melhor. Não somos fraternos. De repente chocam esses slides, né? Como não somos fraternos? Estou falando de fraternidade, de repente você reitera que nós não somos fraternos, mas nós não somos fraternos. Se estamos com vontade de o ser, eu quero ser fraterno. Isso já é uma grande coisa. Você já plasmou, falou alguma coisa, você já plantou no éter, plasmou no éter. Eu quero ser fraterno. Como eu vou ser fraterno, não sei.
que quando eu falo eu quero ser fraterno, eu já criei. E se eu criei, eu tenho que alimentar. E se eu quero alimentar, eu vou procurar coisas de fraternidade, pelo menos dessas que a gente conhece, para poder alimentar esse meu novo ser chamado fraterno. Ter vontade de ser fraterno representa o indivíduo desejando integrar-se ao todo. Mas o que é o todo? Eu estou preocupado com o horário, mas vamos lá. O que é o todo? O todo você precisa ter consciência do todo. O todo é todo, o todo é tudo. Beleza. Você sabe do que você está falando? Não sei, mas eu acho que eu sei. Maravilha. Mas quanto mais você souber o que é o todo, você ter a concepção do todo. Eu tive uma experiência mística uma vez, uma única vez. Tive a graça disso, de saber o que é o todo. Porque eu era o todo. Eu pude ser o todo. Eu vi o todo e eu. Eu e o todo somos um. Eu tive essa experiência. Então, eu sei o que é o todo. Posso não saber profundamente, mas eu sei o que é. Então, é uma coisa maravilhosa. E se você se integrar no todo, quando não existe divisão, não existe fronteira, não existe nada, não existe feio, bonito, gordo, magro, bom, ruim, tudo, é maravilhoso. Ser fraterno é estar integrado, é ser um com o todo, atmi, atat, uno no todo e o todo no uno. É muito bonito a gente ficar falando essas palavras, né? Puxa, como ele fala bonito. Mas o que é que você está falando? Você sente verdadeiramente o que você está falando? Você sabe o que você está falando? Você sente o uno no todo e o todo no uno? É sério isso. Quando você sente, você... Puxa, você acredita porque você vivenciou. Não é porque alguém te contou. Você vivenciou, você sabe que aquilo é verdade. Quando alguém te conta, você sabe que aquilo é verdade ou é mentira. Ou mentira não, porque enquanto você não vivenciar o que o outro vivenciou, para você não é verdade. É a verdade do outro e não a sua. Eu tive uma outra experiência também, que eu não vou declinar aqui, que eu senti uma fraternidade gigante. Uma fraternidade que eu amava tudo e a todos. Amava a tudo e a todos. Foi uma sensação que já valeu eu ter vivido esta vida. Porque o que eu senti não cabia no meu corpo. Então, eu sei que existe. Na ocasião, não cabia no meu corpo. Hoje, eu acho que ainda não cabe também, porque eu preciso melhorar muito para poder vibrar aquilo que eu senti naquele dia. Mas foi me dada a graça pela lei de eu sentir tudo aquilo, de saber que aquilo existe. Você só consegue sentir aquilo que existe. Você não pode sentir aquilo que não existe. Não tem lógica. O uno no todo e o todo no uno. Falamos aqui agora. Um por todos e todos por um. Isso é quarta dimensão. Quarta dimensão que todo mundo fala, temporalidade, isso e aquilo. Isso é quarta dimensão. Só vai saber o que é quarta dimensão quem visitar, ou quem souber, ou quem puder chegar, ou quem puder se transportar para lá. Isso é a vivência dos mundos interiores. Você quer saber como é que são os mundos interiores? Arrume o seu primeiro. Porque se chegar nos mundos interiores sem estar com o teu mundo interior ajustado, é utopia. Você não chega. Não chega mesmo. Não se iluda. Não sei se falta muito, não? Bom, por que eu pus essa cena aqui? Essa aqui é Mykonos, né? Aqui do meu escritório, Mykonos, e mais algumas deidades gregas. E eu montei isso e trago o povo grego, lugar que eu nasci, a Grécia, são exemplos de fraternidade, vamos dizer. O povo grego é um povo muito fraterno. O povo grego, todo dia 1º de mês, existe por tradição, desejar uns aos outros um feliz mês. Calomina, que a gente tem tanto difundido por aí, né? Calomina. Os gregos também têm uma outra característica, chama-se filoxenia. O grego adora, ama ajudar o estranho. O estranho, um estranho que lhe bata a porta, o grego abre a porta e oferece tudo de bom que ele tem. O que é isso? O que será isso? São coisas que existem. Existe na cultura grega? Maravilha, vamos divulgar isso, vamos copiar isso. Quantas culturas têm isso? Então, tem tanta coisa boa para a gente experienciar, para a gente tomar como exemplo, para a gente reverberar isso, e a gente se ocupa em passar notícias ruins, fakes, essas coisas todas. E haja fraternidade universal na humanidade. Confiança na obra, que a tudo e a todos pertence. Frase importantíssima, forte.
Confiança na obra que a tudo e a todos pertence. A obra pertence a todos, não pertence a uma sociedade, não pertence a um grupo, não pertence a uma entidade. Pertence a todos. A obra é uma coisa gigantesca. A obra do Eterno na face da terra. Que se torne patente a paz universal. É necessário que façamos a paz. Recentemente, mês passado, 21 de setembro, comemoramos o Dia Internacional da Paz. Você se lembrou disso? Você comemorou isso? Sim. Sigamos. Que haja a união dos corações para que pulsem no ritmo do coração do universo expresso no do Avatar. Repito, que haja a união dos corações para que pulsem no ritmo do coração do universo expresso no coração do Avatar. Era esse o meu recado para vocês, meus queridos. Um fraterno abraço e um feliz sempre, que estou aqui à disposição para eventuais perguntas. Muito obrigado. Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a sessão de perguntas que foram previamente selecionadas e a qual teremos 20 minutos. A primeira pergunta: o que você quer dizer com sermos fraternos como uma espécie de naturismo cósmico? Maria Alice, no naturismo cósmico significa viver em harmonia com as leis universais. O homem não vive em harmonia com as leis universais. Desde há muito, fora essas leis que todo mundo deveria buscar saber, ler do que se trata, que é uma coisa muito para se tratar aqui, foge até do escopo do nosso tema, mas é muito importante saber. Mas nós estamos fora das leis universais, porque até no nosso horário, no nosso tempo que a gente convive, digamos assim, nós temos um calendário que não condiz com o calendário cósmico, com o calendário galáctico. Nós criamos diversos calendários, juliano, me fogem os nomes agora, mas tem egípcio, tem outros calendários que foram feitos e que mostram que nós vivemos em mundos diferentes. O universo é todo harmônico. Os planetas giram harmonicamente, tem toda uma geometria, tudo harmônico. Agora, o ser humano vive fora dessa harmonia. Por quê? Porque vive fora do seu tempo. Nosso tempo é diferente daquele tempo de lá de fora. Então, isso faz com que deixemos de ter esse fluxo, por exemplo, daquilo que é emanado da fonte para nós, digamos assim, em grossas palavras. Ok. Nós temos aqui mais uma pergunta. O que significa para você a diferença entre ser fraterno sem máscaras? É o que eu disse, já falamos no decorrer da nossa conversa, né? Nós estamos cheios de máscaras. Estamos cheios de máscaras. Ser fraterno sem máscaras é sermos pessoas autênticas. Autênticas. Eu estar a serviço da lei. Eu gosto de usar muito esse nome, serviço da lei, em vez de aludir o serviço a qualquer religião, digamos assim. A lei é uma só, a lei que rege tudo. Eu gosto de seguir a lei. E seguindo a lei, você sempre vai estar em harmonia. Repete a pergunta, por gentileza, para pegar bem no foco dela, que eu divaguei um pouco. Tá. O que significa para você... Isso, as máscaras, perfeito. Desculpe, peguei. Só queria sair um pouquinho do trilho. Mas nós estamos cheios de máscaras, as máscaras que já não queremos admitir, já falamos há pouco aqui, durante a nossa breve conversa, de que nós não queremos admitir. Temos cheios de máscaras, mas por que as máscaras? Por conveniências, por vergonha, por medo, por uma série de coisas, pela disputa que existe no mundo. Muitas vezes
eu me pego pensando, porque eu penso muito, não, nem durmo direito, porque o meu cérebro fica 24 horas ativo, eu não consigo acalmá-lo. Isso é problema meu, eu tenho que trabalhar isso, né? A gente percebe que tem tanta coisa que a gente perdão, não consegue se desfazer. Eu sei que, assim como muita gente sabe, tem muitas coisas que precisam ser melhoradas, muitas coisas que precisam ser mudadas. Não sei se são dessas vidas, se são de outras vidas, sabe-se lá do que é, as nidanas, as tendências que a gente carrega e que são fortes, grandes resistências que podem ser as nossas máscaras de hoje. Então, para a gente trabalhar, para a gente criar uma sociedade, para a gente saber, para a gente trabalhar uma fraternidade autêntica, nós temos que estar isentos de todas as máscaras, temos que ser pessoas puras de alma. E o que é uma pureza de alma? Puxa, pureza de alma é ser um santo hoje. No meu ponto de vista, é ser um santo. É muito difícil alguém que tenha pureza de alma. Conheço algumas pessoas que aparentemente têm, que são pessoas, você vê que não tem maldade, não tem nada. Mas será que não tem maldade, não tem nada? Será que nós não temos máscaras que desconhecemos, que basta um gatilho para que elas se manifestem? Porque a gente está vendo diariamente, através de noticiários, através da mídia, que, inquestionavelmente, nós estamos envolvidos. Se eu não assisto um determinado jornal, mas eu acesso um portal e acabo me envolvendo nessas coisas, a gente percebe que gente de bem, gente que era assim, gente que era assado, de repente faz alguma coisa que é ininteligível para alguém. O que seriam isso? São máscaras, são problemas, são uma série de tendências que a gente carregava e que não sabia que carregava, ou sabia que carregava, mas não pudermos dar contas e, na hora, não tivemos controle e fizemos uma besteira, digamos assim. Então, hoje, máscara é uma coisa que a gente deveria olhar bem. Quais são as que temos, quais as que não temos, mas, Grego, você está falando para a gente deve buscar mais coisa, buscar sarna para se coçar? Sim, depende. Se você quiser evoluir, você tem que buscar o que você tem. Você tem que raspar o fundo se você quer realmente fazer da sua vida uma vida melhor ou do seu próximo, porque senão vamos continuar vivendo de hipocrisias. Ok. Informo ao palestrante que esta será a última pergunta. Pois não. Na sua concepção, o que devemos desenvolver em nós para realmente sermos fraternos? Puxa vida. Se eu soubesse a resposta, Maria Alice, eu contaria para todo mundo. Mas eu acho que nós teríamos que fazer um reset. Se existisse uma máquina que a gente pudesse entrar dentro e dizer limpa tudo, vamos começar tudo de novo. Eu acho que é uma escola de iniciação. Quando eu falava disso, ou quando falavam disso para mim antes, escola de iniciação, porque como eu me envolvi com a eubiose desde 2005, mais precisamente 28 de setembro de 2005, eu não fazia a menor ideia do que era aquilo, né? Do que era o estudo, do que era a escola, do que eram as coisas que falavam sobre isso, sobre aquilo. Cara, mas isso não tem, eu não consigo compreender isso. Enquanto você não compreende, você não tem absolutamente noção do que você está vivendo. Falavam de, essas respostas você vai ter entrando na escola iniciática. Eu falava, isso aí não está falando porque está dentro de uma escola iniciática, é normal, está no seu entusiasmo, está tentando passar para mim. E eu fui levando, até que passados os anos, mais 10, 15 anos, sei lá quanto, né? 15, não, menos. Aí acabei entrando para a escola, cursando todas as séries, e acabei percebendo todas as etapas que são necessárias, reitero aqui. Muitas pessoas não têm paciência de fazer peregrino, de fazer manu, de fazer yama, de fazer, qual é o terceiro? Karuna, de fazer astarô e de passar para a série interna. É muito longo,
Eu já quero ir nas respostas rápidas, isso aqui, puxa, que bom seria isso, né? Então, a escola, a Sociedade Brasileira de Eubiose, a escola iniciática, ela te fornece todas as condições para você ser um ser fraterno. Agora, não cobre a escola pela sua incompetência, pela sua não contribuição, pela sua falta de perseverança, pela sua falta de empenho ou pela sua falta de entendimento. A escola está aí para lhe dar todos os subsídios para construir a obra do Eterno da Terra, na Terra. Então, espero que a resposta tenha sido válida, entusiasmando as pessoas, os neófitos que estão na escola, de que você tem todos os elementos para descobrir a resposta da pergunta que foi feita através da Maria Amélia. Para ser fraterno, curse uma escola de iniciação. Por quê? Por que cursar uma escola de iniciação? Porque uma escola de iniciação dará todas as condições de você conhecer a si próprio e, a partir daí, permitir que comecem as transformações através de todas as teorias e todas as práticas que você desenvolverá durante a sua formação. É isso. Um fraterno abraço, um feliz sempre. Muito obrigado pela oportunidade. Agradecemos ao senhor Eustáquio André Patunas pela sua apresentação. E informamos a todos que o e-mail do Congresso é coi@eubiose.com.br. Estará à disposição daqueles que desejarem fazer contato. Agradecemos a atenção e o convidamos para a nossa próxima atividade deste congresso. Trata-se do tema Os Sinais de Aquário e o Brasil. Não esqueça que curtir o vídeo que acabou de ser exibido e também siga acompanhando o trabalho da Eubiose, se inscrevendo em nosso canal e ativando as notificações. Paz, luz e progresso. Em harmonia de pensamento é o que todos desejamos a vocês. Obrigada.